Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta com o Expresso Sindimepa, um programa do Sindicato dos Médicos do Pará. Eu sou o Wilson Machado, diretor de comunicação do sindicato, e já convido vocês para, com o cafezinho na mão, acompanhar o nosso programa, que hoje entrevista a acadêmica de medicina Ana Paula Scherfan, do 7º semestre, que vai nos falar sobre a visão acadêmica e o mercado de medicina no Pará. É um assunto extremamente importante, porque são esses os nossos médicos de amanhã. Eles são o futuro da medicina e é um tema extremamente importante para nós do sindicato, para os médicos do Pará e para a sociedade como um todo, que tem nos prestigiado com a sua audiência. Ana Paula, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ela que é membro do Núcleo Acadêmico de Medicina do sindicato. Muito obrigada, doutor Wilson. Para mim é uma honra estar participando aqui dessa entrevista e eu estou muito feliz pelo convite. Ótimo. O nosso programa Expresso Sindimepa vai compor 4 episódios, serão 4 episódios, um por semana, sempre apresentado às 18 horas de sexta-feira do mês de fevereiro. No primeiro episódio, nós vamos aprofundar esse tema e eu já pergunto a você, Ana Paula, sobre o que os estudantes de medicina avaliam em relação à oferta de cursos de medicina e a qualidade desses cursos. Nós sabemos que hoje o Pará disponibiliza vários cursos de medicina, não só na capital, como também no interior. Nos fale um pouco sobre isso. Bom, pois em relação à quantidade, né, dessa oferta, eu acho que é uma quantidade adequada, principalmente aqui na capital. Em relação aos municípios do interior, eu acho que essa oferta ainda não é tão assim, a demanda ainda não consegue alcançar a maioria dos estudantes do interior. Porém, em relação às faculdades que temos aqui no Pará e principalmente aqui na capital, eu avalio que a qualidade do ensino tem sido satisfatória, porque as faculdades se preocupam em incentivar a pesquisa, o ensino, a extensão. Eles têm estimulado os alunos a buscar aumentar o currículo, a buscar aumentar a formação acadêmica deles dentro da graduação, a buscar construir atividades extracurriculares, a construir projetos. E em relação ao ensino mesmo da medicina, eu acredito também que esteja sendo satisfatória dentro das faculdades, tanto públicas quanto particulares. Porém, uma coisa que eu percebo é que, principalmente depois da pandemia, as atividades práticas não têm sido tão valorizadas quanto eram no passado. Nós passamos, né, por esse período que foi bastante complicado e muitas faculdades sofreram com essa questão da pandemia, com a questão da quarentena, e nós, em algum momento, sentimos esse impacto, principalmente em relação a ir para a prática, aprender mesmo a profissão. O que a gente faz, falando particularmente da minha faculdade, que é a Universidade Federal do Pará, a gente costuma acompanhar muitos médicos. A gente costuma observar, a gente costuma estar ali, sempre olhando, aprendendo, anotando, mas eu sinto que falta uma participação maior do acadêmico em relação à construção do seu próprio conhecimento. Eu acho que se fosse incentivado mais, como antigamente, que o acadêmico tivesse uma experiência maior de atividades práticas, de conseguir mesmo ter a coragem de ir aprender uma coisa nova, eu acho que o ensino teria uma qualidade maior e o acadêmico conseguiria absorver de uma forma mais efetiva. Ana Paula, uma curiosidade. Os estudantes próprios das cidades do interior, onde existem cursos de medicina,
eles têm ingressado ou os estudantes são aqueles que vêm de fora, de Belém ou de outros estados? Queria saber se a condição de aprendizado do estudante da cidade do interior permite que ele concorra em condições de igualdade ou que possa concorrer de verdade com os candidatos de fora. Bom, eu, assim, em contato com alguns acadêmicos, até mesmo do núcleo acadêmico, que fazem parte de cursos do interior, eles sempre relatam que há uma diferença grande em relação à oferta de projetos de extensão, de projetos de ensino nas faculdades do interior, em relação às faculdades que nós temos aqui na capital. Então, já há uma diferença em relação a isso. Então, eu acredito que, em questão de concorrer, de comparação, as faculdades daqui da capital, elas têm um incentivo maior para que esse estudante ele aumente a sua formação. E enquanto que nas faculdades do interior, ainda não há um incentivo tão grande assim. Fora que a oferta da quantidade de vagas para que acadêmicos, para que pré-vestibulandos acessem o curso de medicina no interior, ainda é muito reduzido quando comparados à quantidade de vagas que nós temos na capital. Então, acho que essa é uma principal diferença. Quantas faculdades existem no Pará atualmente? De medicina? De medicina... Cursos de medicina. Eu acredito... Bom, aqui no Pará, aqui na capital nós temos 4. Vamos Tem lá. A Universidade Federal do Pará, a UEP. Universidade Estadual do Pará, tem a FAMAS, e tem, Privada. que é particular, e tem o CESUPA. Que também é particular. E nos interiores tem o FPA, tem o EPA Marabá, tem o EPA Santarém, eu acredito que tem o FPA em Altamira. Mas assim, você consegue Tem alguma privada no interior já em funcionamento? No interior, eu não consigo lembrar agora. Mas essas... Tem projetos, né? Isso nós sabemos que tem. Não sei se já está. Inclusive, eu acredito que sim. Inclusive, nós fomos informados oficiosamente de que teria um curso instalado para atender a demanda do interior online. Causou muita curiosidade, porque curso de medicina online é extremamente complicado. É extremamente complicado, inclusive no que se relaciona à atividade prática. Sim, eu vivi 2 anos do meu curso no EAD e eu consigo perceber o quanto que isso foi danoso para a minha formação. Eu tive que correr atrás de acompanhar médicos, de pedir para ir em UBS, em UPAs, para eu poder ver realmente a medicina sendo exercida, porque no EAD nós tínhamos aulas que deveriam ser práticas que foram totalmente online. Por exemplo, anatomia. É muito difícil você ter o mesmo aprendizado de uma disciplina assim no online, mas a gente teve. E muitas faculdades tiveram. E a gente teve esse prejuízo. E assim, o aluno que não correr atrás para superar essas lacunas, eu acredito que ele vai ser prejudicado no futuro, porque essas matérias são básicas e todo profissional, principalmente da área de saúde e o médico, ele tem que ter esse domínio dessas disciplinas que são fundamentais. Não resta dúvida. E por isso a nossa dificuldade de compreender um curso de medicina online. A atividade prática é essencial para o curso de medicina, não resta dúvida. E em relação ao mercado de trabalho no interior, o que é que você analisa? O que eu analiso? Já consegui ter uma participação em UPAs do interior. Eu já consegui acompanhar médicos no município de Curuçá e eu consigo perceber que lá há uma falta de médicos atuantes. E a população mesmo relata. Então, o que eu percebo é que há uma distribuição inadequada desses médicos, enquanto que em alguns municípios há uma concentração maior que beira a saturação, enquanto em outros municípios, principalmente os mais distantes da capital, há uma escassez.
E então, nesse caso, o que eu percebo, né, do mercado de trabalho é que aqui em Belém, aqui na capital, como há uma maior quantidade de profissionais, esses profissionais não são tão valorizados quanto eles são nos interiores, nos municípios. Lá, eu percebo que as próprias prefeituras fazem muita questão de manter aquele profissional ali, naquela atividade, naquele emprego, enquanto aqui eu percebo que, principalmente recém-formados, eles são vistos como uma mão de obra que é muito acessível, porque sempre vai ter recém-formado para atuar, principalmente em unidade de pronto atendimento, em posto de saúde, e eles estão, assim, realmente com aquela vontade, e é muito mais fácil de absorver esses recém-formados aqui da capital, justamente porque é uma oferta maior de cursos de medicina aqui. Esse tema nós vamos aprofundar muito no próximo episódio, mas eu queria concentrar hoje em relação à qualidade do ensino no interior. Quer dizer, são os próprios médicos que residem nessas cidades, que são os professores desses cursos. Esses médicos eles têm passado por aprimoramento permanente, requalificação da disciplina que eles ensinam, eles têm os recursos necessários para poder oferecer ao estudante uma qualidade de ensino adequada, comparável às boas faculdades, bons cursos aqui da capital e de outras capitais do país? Pois a minha vivência, né, o que eu tenho de conhecimento sobre a qualidade de ensino do interior é o que eu percebo dos meus colegas acadêmicos que estão dentro do núcleo, que fazem parte de faculdades do interior. E o que eles dizem é que há uma baixa quantidade de profissionais médicos que estão ensinando nas faculdades, e eles conseguem ter aulas com outros profissionais da área da saúde, porém não da classe médica. Então, mas dessas cidades, residentes nessas cidades. Mas há uma baixa em relação à quantidade de médicos que ensinam lá, entende? Então, acho que realmente uma diferença em relação ao que nós temos na capital. Essa é uma preocupação que sempre tivemos aqui no sindicato. Por quê? Houve, de um determinado tempo para cá, a liberação de novos cursos de medicina de forma não bem controlada. Quer dizer, houve também uma exploração de ordem comercial com a vinda dos cursos privados, e isso acabou também incentivando a necessidade de médicos no interior, e por causa disso tivemos, inclusive, aquele programa dos Mais Médicos, um negócio feito de forma não muito profissional, feita mais no impulso do interesse político, etc. E isso acabou fazendo com que se multiplicassem os cursos de medicina. E a nossa preocupação aqui é exatamente a qualidade do ensino. Para se formar um médico, não precisamos apenas ter cursos de medicina, precisamos ter qualidade nesses cursos de medicina, com professores qualificados. Então, é um pouco difícil pensar que a gente possa ter um professor que não resida nessas cidades, porque ele passa um semestre dando aula, né? Então, ele precisa residir lá, ou terá que se deslocar semanalmente para aquelas cidades para poder administrar a sua aula. Eu já tive, até mesmo na UFPA, aula de habilidades médicas com profissionais que não eram médicos. Não que isso tenha me causado algum prejuízo, mas é um ponto a ser pensado. Né? Porque isso pode justificar a falta de profissionais médicos para dar o curso ou essa especialidade, e aí acaba se socorrendo em outros profissionais da saúde. Claro que temos profissionais da saúde em outras áreas muito bons e que podem atender bem a demanda. Mas a preocupação é esta, e
outra, que é a questão prática. Todo bom curso de medicina precisa estar ligado a um bom hospital. Um hospital geral que tenha todas as especialidades e com condições de oferecer ao estudante conhecimento prático para o bom exercício da medicina. Afinal de contas, poucas profissões têm na relação médico-paciente tanta especificidade, tantas peculiaridades como o médico, como a medicina. O médico ele tem uma relação médico-paciente muito próxima, né? Diz o Valdir Cardoso, que é diretor do sindicato, nos episódios deste mês, ele afirmou com a sabedoria que lhe é peculiar, com a sua experiência e seu conhecimento, que poucos profissionais têm tanta intimidade com o paciente. O médico é um deles e o outro é o pastor, o padre, etc., em que a gente vai à presença deles para, muitas vezes de joelho, contar o mais íntimo das nossas vidas, confessando, né, intimidades que não se fala para mais ninguém. Às vezes nem para marido, nem para namorado, Sim. nem para pai, nem para mãe, mas fala para o padre, para o pastor e para o médico. Com certeza. Porque o paciente tem convicção de que essas informações são fundamentais para que o médico possa entendê-lo como um todo e fazer um diagnóstico o mais correto, o mais preciso possível, porque, afinal de contas, é a vida dele que depende, a boa saúde dele que depende desse diagnóstico, né? Então, para isso, o médico precisa não só ter a confiança do seu paciente, mas como os recursos técnicos para que ele possa chegar a esse diagnóstico. Exatamente. Baseado na anamnese, na relação médico-paciente, onde o paciente lhe dá todas as informações. Então, essa preocupação é grande para nós aqui do sindicato, porque nós não temos a segurança que nessas cidades do interior em que estão sendo implantados esses novos cursos, eles disponham dessas condições. E o estudante de medicina que lá estuda é que tem que estar bem preparado para vir para a vida profissional. Você concorda com isso? Você quer falar alguma coisa a respeito dessa questão? Eu queria fazer uma ponderação em relação a isso que o senhor falou, da necessidade do profissional médico ele ter essa técnica, esse cuidado, até porque ele vai tratar mesmo de questões íntimas do paciente, de ter esse vínculo mesmo. Eu acredito que deva ser ainda mais incentivado dentro da faculdade. E outro ponto que eu percebo, a gente está falando sobre qualidade de ensino e essas questões práticas. Eu percebo que alguns professores, eles têm dificuldade em orientar o aluno. Eles esperam que o aluno já entre na faculdade sabendo, ou então que ele descubra por conta própria como fazer. Eu já tive vivenciei, na verdade eu observei situações de amigos internos que precisavam fazer procedimentos importantes em pacientes e que não tinham auxílio de um tutor, de um orientador, mas que ele precisava fazer. E no momento que deu errado, que ele não conseguiu, ele não teve o amparo adequado para ele aprender a fazer aquele procedimento da forma correta. Então, nós estamos falando sobre qualidade de ensino. Então, qualidade da capacitação do profissional professor também é importante para que ele consiga passar o conhecimento dele de forma adequada e orientar com paciência o aluno que vai depois exercer aquela técnica que ele passou. Além disso, como o senhor falou, o vínculo com o paciente, ele ter essa questão de intimidade, deve ser trabalhada também dentro da faculdade e incentivada pelos professores para que o aluno consiga estabelecer isso de uma forma mais efetiva. Então, acredito que isso seja um ponto, e se aqui na capital, que temos profissionais até mesmo da classe médica sendo professores, já tem esse problema, eu imagino que nos interiores esse problema ainda seja mais impactante na formação desse aluno.
Muito bem, que beleza de papo nesse nosso podcast aqui com a Ana Paula Cherfan, acadêmica de medicina e membro do Núcleo Acadêmico do Sindicato dos Médicos do Pará. Estamos encerrando o nosso primeiro episódio desta série de 4, em que estamos falando sobre a visão acadêmica e o mercado de medicina no Pará. No próximo episódio, falaremos sobre, ainda com a Ana Paula Cherfan, que vai nos acompanhar nos 4 episódios desse mês de fevereiro, falaremos sobre quais são as maiores preocupações do acadêmico de medicina em relação ao mercado de trabalho. Não esqueçam o seu cafezinho para que possam acompanhar o nosso segundo episódio do mês de fevereiro, que continuaremos gravando com Ana Paula Cherfan. Muito obrigado, Ana Paula, e aguardamos todos vocês, médicos e da sociedade paraense interessada em saúde, no próximo episódio. Muito obrigado. Eu agradeço também aos ouvintes.